Na data de hoje, a gente está comemorando, como feriado, o Dia do Trabalhador. Mas o que dizer de, de uma data como essa, se a maioria ainda não pode trabalhar e os que podem trabalhar não conseguem gerar aquele dinheiro, às vezes, mínimo necessário para a nossa sobrevivência? A data do trabalho, o dia 1º de maio, ele surgiu como uma comemoração em 1800 e pouco, da indústria, né, dos trabalhadores de uma indústria que conseguiram seus direitos básicos. É a comemoração de algo que deveria ser uma obrigação para o ser humano. Então se comemora isso. Nós estamos no meio da transição da era AC e DC, que é a era antes de Cristo e depois de Cristo. Pensou assim? Na verdade está errado. Antes coronavírus, depois coronavírus. Isso que aconteceu, que está acontecendo aqui no mundo, na minha opinião, na minha visão, nada mais é do que a natureza tomando providências para cuidar daquilo que o homem negligenciou pelo fato da economia, pelo fato do dinheiro, muitas vezes pelo exagero do dinheiro. Eu confesso que eu fiquei em cima do muro com um dilema que ainda acontece durante muito tempo, que é trabalhar e correr o risco de morrer e matar as pessoas da nossa própria família passando esse vírus, ou é melhor eu ficar em casa e correr o risco de ter problemas financeiros a ponto de não conseguir a sobrevivência. Quantas pessoas estão sofrendo dos dois lados? E o que é que nós estamos fazendo? Brigando pelos nossos pontos de vista egoístas, sem empatia, sem se colocar no lugar do outro, sem se colocar, realmente vestir os sapatos, vestir os óculos daquela pessoa, né? Entender o coração daquela pessoa, ativar as nossas emoções positivas por aquela pessoa, a ponto de entender o porquê que ela está gritando dessa forma, porquê que ela está reclamando da política, reclamando da doença, reclamando do trabalho, reclamando da economia, reclamando de tudo isso. O que é que está doendo nessas pessoas? Então, o que eu quero que a gente reflita aqui é que essa era AC/DC, antes coronavírus, depois de coronavírus, a gente está no meio dela. E isso nos deixa cegos para como esse mundo vai ficar. Tudo é pitaco, tudo é opinião. Ninguém pode te afirmar como isso daqui realmente vai ficar. Ninguém pode te afirmar quando isso vai passar. Tudo é previsão. E previsão, a gente tem duas escolhas. Ou a gente acredita nelas, ou a gente não acredita nelas. Cabe a você pensar de uma maneira sábia, que é o seguinte: olha, eu tenho essa visão aqui. Se isso for acontecer, vai acontecer essa reação aqui. Se isso acontecer, vai acontecer essa reação. E aí, eu vou negligenciar isso ou eu vou agir como se isso fosse acontecer? Mas tem o outro lado da moeda. Negligencio ou eu aceito isso daqui e também ajusto isso para a minha vida? A questão é que a gente está vivendo aos meus olhos, a gente está vivendo uma guerra da natureza contra o ser humano. Né? O ser humano que tirou mais, extraiu mais do que realmente plantou. Toda a plantação que nós fazemos é para extrair. O ser humano em si ele não produz muita coisa para o mundo, né? Poucos produzem. Na verdade, a gente produz para vender para o outro e aí esse outro nos dá dinheiro por isso, para a gente comprar coisas que o outro também produziu e aí a gente compra dele para usar na nossa vida e tudo é extraído de um lugar só. Da terra. Então, na minha visão, é a natureza gritando com a gente, botou todo mundo para dentro e falou: eu vou lá resolver. Porque tem uma coisa que o ser humano não é capaz de fazer, que é dominar a força da natureza. Né? Alguns acreditam em Deus, outros acreditam no universo, outros acreditam na natureza, outros acreditam em diversas formas de energia, outros acreditam em diversas formas de Deus, outros acreditam em diversas formas de política. Todo mundo tem a sua crença, mas o que você acredita não torna mentira, não deixa de ser verdadeiro o outro ponto de vista. Eu acho que nesse momento, o que eu acredito muito em Deus, e Deus um dos primeiros trechos que eu entendi da Bíblia na minha vida,
Está escrito lá em Romanos 12, dizendo assim: não se conforme com esse mundo. Transforme ele conforme o seu entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e vontade de Deus, algo assim. Então, eu percebi que eu não podia me conformar com esse mundo do jeito que ele está. Eu também não podia permitir que a minha família, que os meus amigos se conformassem com esse mundo do jeito que ele está. Eu também não podia permitir que o meu trabalho não fosse em direção disso, de transformar esse mundo de acordo ao meu entendimento. Então, se nesse momento a sua raiva já está aflorada, ou se você nem terminou de assistir esse vídeo e já comentou aqui embaixo o seu ponto de vista, como é que eu discuto com você sobre isso? Se eu entendo o mundo dessa forma, mas eu estou aberto para que a gente entenda também o outro lado. E para quem que a gente tem que mirar? Pelo bem de quem que a gente tem que mirar nesse momento? A gente tem que cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. A gente tem que cuidar do nosso interno, do nosso templo, do nosso corpo, que é composto pelo nosso espírito, que é o que você acredita, que é composto pela nossa mente, composto pelas nossas emoções e composto por esses 4 corpos: espírito, emoção, mente e físico, ok? Esses 4 corpos, você cuidando e você cuidando da nossa casa, planeta Terra, você vai entender que o caos do mundo vai realmente mudar. Porque o caos do mundo, na verdade, ele é reflexo do caos que está dentro das pessoas. As pessoas, elas estão gritando, elas querem realmente se reinventar, mas elas querem se reinventar reclamando, brigando, questionando, colocando a culpa nas circunstâncias, colocando a culpa nos outros. Então eu te convido nesse momento a buscar sair melhor dessa do que você estava. Não tenha medo da crítica, não tenha medo das pessoas te criticarem, não tenha medo das pessoas, o que elas vão falar de você. Não tenha medo de tentar transformar o mundo de acordo com seu entendimento. Lembre-se, o maior inimigo de uma pessoa que pensa e que tenta mudar o mundo para o seu entendimento são os críticos. E se o crítico travar ele, se o medo da crítica travar ele, essa pessoa não está seguindo o seu propósito. Então isso é muito importante para você refletir nesse dia de hoje, ok? Pense nisso. Será que realmente a gente tem algo a comemorar nesse dia do trabalho, onde a gente não pode trabalhar, onde tudo que a gente trabalhou até o dia de hoje fez tudo isso que a natureza está passando aqui? Será que isso não é consequência do nosso trabalho errado? Trabalhar pode ser um castigo para a gente, mas trabalhar também pode ser uma dádiva. Mas a questão aqui é o seguinte: será que a gente não fez as coisas do jeito errado e a gente está tendo essa consequência? Então, nesse dia do trabalho, eu te convido a você refletir para que você trabalhe melhor. Trabalhe em busca de um propósito, trabalhe em busca de realmente resolver os problemas do mundo, resolver os problemas de uma pessoa, do mundo de uma pessoa. E assim você vai devagarzinho mudando o mundo de cada pessoa. Eu acho que assim a gente consegue ter uma realização muito maior e muito melhor do que realmente a gente tem feito nessa vida, tá bom? Eu acho que a gente tem que trabalhar focado numa direção e não só para ganhar dinheiro em si, porque o dinheiro em si ele só vai fazer sentido se você for usar ele para realizar alguma coisa. Agora, se você estiver usando o dinheiro para só realizar as suas coisas, pagar suas contas do mês, pagar sua parcela do carro, também está tudo certo. Mas será que de repente a gente não pode fazer uma troca com isso? Né? Será que a gente não pode trabalhar para ajudar os outros, para ajudar a resolver o problema do mundo e como consequência a gente ganhar dinheiro, a gente transbordar? Será que não é isso que Deus quer da gente? Transbordar e transbordar ajudando outras pessoas que realmente precisam e de verdade, beleza? Então nesse dia te convido a refletir. Sou Ricardo Cropanizo, líder aqui dos Ópticos Selvagem, nossa escola de estratégia, nossa agência de marketing. Espero que essa mensagem você compartilhe com alguém que merece. Valeu!